A paz do Senhor, queridos. Pastora Sinara, da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. O Senhor nos trouxe aqui mais um dia para ministrarmos uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, ao seu coração. E logo após nós vamos orar por você. Vamos apresentar perante Deus os seus problemas, as suas causas difíceis, de repente causas essas impossíveis aos seus olhos, mas que com certeza não são impossíveis para o nosso Deus resolver. E eu tenho certeza que mediante a sua fé, o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado aí na sua vida. Vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 35, que diz: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram: Não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. Queridos, essa aqui é uma passagem fortíssima. Inclusive esse capítulo 5 inteiro, ele vem relatando diversos milagres que o Senhor realizou, muitas curas, libertação. Já inicia dizendo que o Senhor estava lá na região dos Gesarenos, onde ele ministrou uma libertação tremenda sobre a vida de um jovem que estava possesso. E logo após então que o Senhor realiza essa libertação, ele atravessa o mar, e quando ele chega na outra margem, ele desce do barco e é surpreendido por uma grande multidão que estava ali reunida. Multidão essa, eu creio, que estavam sedentos, famintas. De quê? De milagres, de curas, de respostas. Tinha pessoas ali enfermas, tinha pessoas necessitando de uma palavra, necessitando de uma direção da parte do Senhor, libertação, enfim. É nesse cenário que o Senhor, de repente, vê diante dele um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. A Bíblia diz que ele é um dos principais dirigentes ali da sinagoga. Quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. E a Bíblia diz então que ele implora: a minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, para que ela viva. O Senhor olha e ele contempla o sofrimento, o desespero daquele pai. E o Senhor então diz: eu vou com você. E a Bíblia diz aqui no versículo 24 que Jesus foi com ele. Nesse trajeto, que trajeto, pastora? Para a casa de Jairo, o Senhor ministra uma cura sobre a vida de uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela estava sofrendo de um fluxo de sangue. E o Senhor, quando ela toca na orla do manto, a palavra do Senhor diz que sai virtude, sai poder, sai unção, e ela é imediatamente curada. E quem presencia tudo isso? Jairo, porque ele estava ao lado de Jesus. E quando o Senhor termina de ministrar esta grande cura sobre a vida dessa mulher do fluxo de sangue, eles agora são surpreendidos. É esse versículo que lemos. Enquanto Jesus ainda estava falando o quê? Falando para aquela mulher que ela estava livre do sofrimento dela, para ela retornar em paz para o lar dela, porque ele já havia ministrado o milagre, a cura, mediante a fé. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram essas pessoas aqui, algumas pessoas da casa de Jairo, e falaram para ele: não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, eu relatei tudo isso aqui para você entender o que se passou. Jairo, se ele foi procurar Jesus, ele estava com fé que Jesus podia ministrar um milagre sobre a vida da filha dele. E agora a fé dele aumenta, porque ele no meio do caminho vê Jesus curando uma mulher que estava sofrendo há justamente 12 anos, idade justa da sua filha, 12 anos também. Eu creio que quando ele presenciou aquele milagre, pessoalmente ali,
diante dele. A fé dele até foi aumentada, crescida. E agora chegam essas pessoas e falam para ele: não precisa mais você incomodar o mestre. É como se ela jogasse um balde de água fria na fé de Jairo. Parece que eu consigo até enxergar Jairo pensando, antes da frase ser finalizada: não precisa mais ele ir lá na minha casa? Será que a minha filhinha ficou curada? Não está nem precisando mais ele ir lá? Ela deve ter ficado curada. Aí eles concluem a frase: não precisa mais você incomodar o mestre, porque já era. A sua filha já morreu, não tem mais jeito. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar a corações que têm caminhado com tanta dificuldade, mas no decorrer da sua caminhada você foi surpreendido, você foi surpreendida com pessoas ou situações ou circunstâncias que tentaram desmotivar a sua fé. Mas eu vim aqui hoje te dizer da parte do Senhor que quando tudo diz que não, ainda vai haver a voz do Senhor para te encorajar a prosseguir. Alabassuri bicantarabassai. Não precisa mais incomodar o mestre, já era, sua filha morreu. Agora, queridos, o Senhor, Ele percebe a intenção da fala dessas pessoas. Então, o Senhor diz para Jairo, no versículo 36, não tenha medo, Jairo, creia, tão somente creia. Não precisa temer essas palavras aí de derrota, não. Tão somente creia. Em outras palavras, nada mudou. Eu ainda estou indo para sua casa. Pode colocar sua fé em ação, creia, porque eu estou indo para sua casa. Eu pergunto para vocês, queridos, crê em quê? Se Jesus não tinha ainda feito nenhuma pregação. Crer no milagre que ele tinha acabado de presenciar, que era a cura daquela mulher com fluxo de sangue. Eu já tinha acabado de dar ali uma prova real do poder dele, e Jairo presenciou tudo. Então o Senhor ministrou essa palavra para ele de ânimo, para que ele não esmorecesse na fé. E eles seguiram. Quando ele chega na casa de Jairo, a casa estava repleta de pessoas chorando. É uma situação realmente triste, né? Mas o Senhor de repente fala: não precisem, parem de chorar, não precisa ficar com medo, não temam, porque ela não está morta, ela está dormindo. Essas mesmas pessoas que estavam chorando, agora já houve uma mudança no humor delas, elas começam a rirem de Jesus. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor convida essas pessoas a se retirarem. Porque se elas não acreditavam ali naquele milagre, o que elas estavam fazendo ali? Então, quando elas saíram, ficou na casa apenas Jesus, Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago, João, aleluia, e a menina. O Senhor então estende a mão para ela. E o Senhor diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, aquela menina, alabassuri me cantarabassai, se levantou e começou a andar. E todos ali ficaram atônitos. Pastora, mas ela estava morta? Sim. Então por que Jesus disse que ela estava dormindo? Eu creio que Jesus nunca vai olhar para o meu problema, o seu problema, para o nosso problema, e vai enxergar conforme nós estamos enxergando. Onde você enxerga só derrota, o Senhor está enxergando vitória. Onde você enxerga que não tem mais jeito, o Senhor enxerga que o jeito é Ele, a solução é Ele. Alabassuri me cai, o Deus do milagre é Ele. Acharabassuri me cantarabanás.
O Senhor está chegando hoje na sua vida. Ele manda te dizer, nenhuma circunstância vai impedir que Ele entre aí no seu lar, na sua história, para realizar esse milagre. Ele está estendendo a mão para essa situação que de repente você mesmo já não tem mais esperança, e Ele está declarando o milagre, Ele está declarando o sobrenatural. Agarre com esta palavra e creia que o melhor de Deus está por acontecer aí na sua vida e na sua história. Não dê ouvidos para as circunstâncias, as situações que tentem impedir o Senhor de chegar na sua vida. Não dê ouvidos, apenas creia, porque o Senhor, Ele não perdeu o foco, Ele está indo aí e Ele vai realizar o milagre. Oremos, queridos. Amado Deus, eu venho aqui apresentar a vida do teu filho, da tua filha, para as suas mãos. E eu venho pedir que o Senhor entre com providência, que o Senhor estenda as mãos agora sobre essa situação, que aos olhos dele, que aos olhos dela já não tem mais jeito, e o Senhor ministra o milagre, que o Senhor ministra o sobrenatural, enxuga desses olhos a lágrima, onde estiver uma porta fechada, alabassuri Micai, abra para a glória e honra do seu santo nome. Libera aí, Senhor, as vitórias que estavam retidas. Alabassuri Micai, vai desembaraçando tudo que estiver embaraçado. Alabandecova, alabassuri Micantarabassai. Ministra aí, Senhor, o sobrenatural sobre a vida dele, sobre a vida dela. Alabaxaramanda cantarabassai. Entra aí dentro deste lar, entra aí, meu Deus, nesta empresa, entra, meu Deus, de calabassuri me cantarabassai, e ministra aí, Senhor, este milagre. Ah, Senhor, glorifica, exalta o seu nome na vida dele, na vida dela, e mostra que quem dá a última palavra é o Senhor. Pai querido, eu já te agradeço, porque eu sei que operando o Senhor, quem impedirá? Muito obrigada, Pai. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam manifestas sobre a sua vida desde agora, como para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.